A gente cresce ouvindo sobre R$1 milhão, né? Que é o número mágico da independência financeira. Mas será que hoje R$1 milhão ainda faz sentido? É uma boa meta? Meu seguidor Luan, que já investiu 80 mil, quer chegar em R$1 milhão, vai poder investir 3 mil todo ano, né? Não é todo mundo que pode. Parece um ótimo plano, é sim muita grana, mas será que o dinheiro vai valer o mesmo daqui a 10 anos? Mesmo que ele chegar no R$1 milhão que ele quer chegar? Vamos fazer as contas. Hoje eu vou te mostrar a verdade sobre essa meta e te ajudar a planejar melhor sua liberdade financeira, mesmo investindo bem pouco dinheiro por mês. Antigamente, R$1 milhão parecia um número mágico para a independência financeira, mas será que hoje esse valor ainda garante uma vida tranquila? Poder se aposentar? O que a maioria das pessoas esquece é que R$1 milhão hoje não tem o mesmo valor que R$1 milhão no futuro. Se a inflação média for de 5% ao ano, ou seja, o tanto que o preço das coisas que a gente compra crescer 5% por ano, esse dinheiro ele vai perder 40% do poder de compra em 10 anos. Quem dirá mais tempo ainda? Ou seja, os mesmos R$1 milhão daqui a uma década vão ter um poder de compra equivalente a 610 mil hoje. Dá pra viver tranquilo? Pô, parece que sim. Mas não é tão automático como pode sugerir. Essa planilha aqui chama Efeito da Inflação, tá no meu grupo do Telegram, que tem lá quase 8 mil pessoas, que tem acesso a todas as planilhas e várias outras coisas, né? O link tá aqui na descrição. Ela mostra exatamente quanto você ia precisar ter para manter o poder de compra. Então vamos colocar R$1 milhão aqui e vamos colocar uma inflação média 5% ao ano, que nem a gente estava falando. Essa coluna C, essa primeira coluna, ela mostra quanto você ia precisar ter, dado uma inflação de 5% ao ano, para manter o mesmo poder de compra de R$1 milhão. Essa outra aqui mostra quanto que esse mesmo R$1 milhão vai valer no futuro se você não fizesse essa grana investida fazer crescer mais do que a inflação, né? Aqui a inflação acumulada, R$1 milhão 10 anos depois, precisariam ser R$1.628.000 para manter o mesmo poder de compra que R$1 milhão tem hoje. Se você não fizer nada e continuar com R$1 milhão, ele vai valer 598 mil aos preços de hoje, né? Se você tiver R$1 milhão daqui a 10 anos, ele vai valer a mesma coisa, compra a mesma coisa que 598 mil compram hoje. Olha, 40 anos depois, R$1 milhão precisariam ter virado 7 milhões para manter o mesmo poder de compra de R$1 milhão hoje em dia. Se você não fizer nada, R$1 milhão vai valer 128 mil daqui a 40 anos. Tá, se a inflação for mais de boa, 3,5%, R$1 milhão daqui a 10, vai precisar virar 1.400.000, caso contrário vai comprar a mesma coisa que 700 mil. Daqui a 40 anos vai ter que virar quase 4 milhões, caso contrário vai valer a mesma coisa que 240 mil. Então mesmo que a inflação for bem mais de boa, não vale a mesma coisa. Se R$1 milhão comprar hoje um apartamento, quantos apartamentos R$1 milhão comprava 20 anos atrás, meu amigo? Beleza, mas vamos falar quanto tempo demora para juntar R$1 milhão? Deixa eu só me apresentar rapidinho antes. Pra quem não me conhece, eu sou o César Esperandio. Esse é o Economy, que é a tradução dos investimentos. Aqui eu falo todo dia de liberdade financeira, vida simples, desde quando eu era economista de banco. Larguei tudo isso, larguei a Faria Lima, mudei de Moema, vendi minha SUV e vendi o Ninho, levar uma vida simples. Tá tudo relatado todo santo dia nos vídeos aqui do Economy, então se inscreve aqui embaixo. Você investe R$3 mil por mês? É muita grana, mas é a pergunta do nosso seguidor, né? E dá pra fazer a simulação com as planilhas aqui que eu dou de graça no Economy. Mas se esse seguidor conseguir uma rentabilidade média de 10% ao ano, assim, eu tenho que fazer as contas direitinho, mas dá pra pode levar cerca de 12 anos pra ele alcançar R$1 milhão, mas tem um detalhe. Se você ajustar seus aportes, né? Seus investimentos mensais pra acompanhar a inflação, você vai chegar lá ainda mais rápido, de maneira mais segura. Primeiro eu vou fazer uma simulação com uma rentabilidade de 10% ao ano, tá? Só pra ver em quanto tempo vai chegar a R$1 milhão, com uns 3 mil por mês. Vai chegar em R$1 milhão, eu tô de olho nessa coluna aqui do patrimônio total, tá? Cerca de 14 anos, né? Eu tinha falado antes ao redor de 12 anos, se eu não me engano, mas cerca de 14 você chega lá. O lance é que R$1 milhão daqui a 14 anos não vai comprar a mesma coisa que R$1 milhão compra hoje, a gente já sabe disso. Então a planilha do efeito da inflação mostra que daqui a 14 anos, R$1 milhão mantendo o poder de compra de R$1 milhão de hoje, teria que ser R$1.600.000. Então eu volto lá na planilha e procuro por R$1.600.000, que vai chegar aqui ao redor de 17 anos e alguns meses. Então, Luan, você tem 24 anos, quer chegar aos 35 e R$1 milhão, mesmo sem manter o poder de compra, você vai precisar de um tempo um pouquinho maior, mesmo investindo bastante. Você está investindo 3 mil, teve uma inflação de 10% no ano, seria legal no ano seguinte, ao invés de investir 3 mil por mês, investir 3.300. Mas dá, você viu que dá. Não é o prazo que você perguntou, mas também não precisa ter essa pressa toda, né, meu bom? E se investisse um valor mais razoável, R$500 por mês, ia chegar em R$1 milhão sem desconsiderar o efeito da
da inflação, né, em 30 anos. Lógico que conforme a gente vai ficando mais velho, a tendência, se a gente tá bem intencionado na vida, progredindo, é de começar a ganhar mais e dá para aumentar os aportes, né? Tem investimento, né? tesourodireto.com.br, tô entrando aqui títulos, preços e taxas, que você vê todos os investimentos do Tesouro e tem os investimentos que já garantem rentabilidade sempre acima da inflação. Tesouro IPCA é o caso clássico, ele sempre vai render o IPCA, que é a medida oficial de inflação do Brasil, mas hoje em dia o bônus bem gordinho de quase 7,5% ao ano. Dá para fazer a simulação aqui, quanto eu quero investir hoje, vou colocar R$500 por mês. Aliás, vou colocar os 3 mil, você consegue fazer, você entra nesse site e colocar o valor que você quiser, tá? De 3 mil em 3 mil, você teria investido até 2050 921 mil, mas isso teria virado 4.279.000, muito mais do que teria na poupança de 2 milhões e pouco. O lance é que se a inflação for maior, eu consigo clicar aqui em alterar parâmetros, se a expectativa de inflação não for os 4,26, mas for 7% ao ano, tomara que isso não aconteça, por favor, Deus. Os 4 milhões e pouco vão virar muito mais, né? Vão virar 7 milhões, porque ele sempre rende a medida de inflação mais o bônus, que hoje tá bem gordinho. Claro, tem outros investimentos que rendem ainda mais. Se eu buscar aqui o app rendafixa.com.br, que ele reúne os investimentos disponíveis em várias corretoras ao mesmo tempo para você dar uma olhada, dá para ver que tem CDB rendendo mais do que o Tesouro IPCA, né? IPCA mais 10% ao ano, IPCA mais 9 e alguma coisa. E é protegido pela FGC até R$250 mil, né? Ou seja, dá para traçar uma estratégia bem interessante. Eu ensino sobre todos esses investimentos aqui no Economic, tanto no YouTube como lá no Instagram. Não tem desculpa. Uma coisa, o que você faria hoje se você já tivesse R$1 milhão na conta? Comenta aqui. Agora vamos para uma simulação mais real. Ele investe R$3 mil por mês e tem rentabilidade aí de 10% ao ano, tá? Assim, hoje encontra-se rentabilidades maiores, mas com desconto do imposto de renda vamos considerar 10 e nem sempre vai ser assim. É só para fazer um exercício. Tem vários vídeos aqui do canal que eu considero desconto de imposto de renda. Ele chega em R$1 milhão, preservando o poder de compra em 17 anos. Mas e se aumentar os aportes, os investimentos mensais com o tempo? Se ele diversificar melhor, eu vou mostrar cenários mais vantajosos para a gente pensar junto. O que eu fiz aqui? Eu aumentei, considerando uma inflação de 5% ao ano, uma vez por ano a gente vai aumentar o aporte em 5% para manter o mesmo esforço equivalente de R$3 mil no ano seguinte. Passa para 3.150 de investimento que você vai fazer mensalmente, para 3.300 depois de 2 anos, e olha como é doido que depois de 6 anos, 7 anos você precisa subir para 4 mil, e depois de 40 anos, o mesmo esforço de R$3 mil é o equivalente a 20 mil por mês. Tô ignorando aqui, por simplicidade, que conforme a gente vai envelhecendo, tende a ganhar mais, porque vai se especializando, vai crescendo na carreira, né? E R$1 milhão nesses 3 mil, o Luan ia chegar em 12 anos. Só que depois de 12 anos, R$1 milhão, para manter o mesmo poder de compra, já teria que ser 1.500.000. Então, quando que ele ia chegar em 1.500.000? Mais ou menos aqui em 14 anos. Se eu subir a rentabilidade para 12% ao ano, ele vai chegar em R$1 milhão, mais ou menos em 11 anos. Só que em 11 anos, precisaria ter 1,5 milhão. E aí o tempo já cai um pouquinho, 1,5 milhão não, né? 1.459.000. O tempo já cai um pouquinho para 13 anos e uns quebrados. Eu sei que se quiser simplificar bastante e já incluir aqui imposto de renda, sem precisar ficar olhando as duas planilhas, você pode considerar hoje, de maneira bem conservadora, uma rentabilidade de 6,9% ao ano. Com R$3 mil por mês, você chegaria em R$1 milhão em 13 para 14 anos. Não é o tempo que o Luan gostaria, mas é quase. Eu acho que é um prazo bem razoável. Se eu pegar R$500 por mês, que também é um valor bem mais razoável que o brasileiro médio, seria mais acessível do brasileiro investir, chegaria em R$1 milhão em cerca de 30 anos. Para aumentar a rentabilidade dos seus investimentos de maneira segura, é legal, se você quiser, contar com a ajuda de um assessor profissional. E tem assessores parceiros aqui do Economic, que você não precisa ter muito dinheiro para investir. Com R$1 investido, você já tem direito a assessoria sem custo, encontros mensais, recomendações personalizadas de investimentos para você, e os assessores não ganham comissões dependendo do investimento que ele recomenda, que às vezes é mais legal para ele do que para você. Ele não vai ganhar esse tipo de comissão. Tô deixando o link aqui na descrição, se te interessou, dá uma olhadinha. Eu acho que o que acontece é que muita gente acaba focando só lá no número final, no R$1 milhão. Mas a pergunta mais importante não é o quanto dinheiro de fato é preciso. Sim, como que eu quero viver? Ter R$1 milhão pode ser suficiente ou pode não ser. Depende do que você quer da sua vida. Então será que R$1 milhão ainda faz sentido hoje em dia? Com a inflação,
esse número não é tão mágico assim como parece. O segredo está em diversificar os investimentos, ajustar os aportes quando você investe todo mês ao longo do tempo e entender o que você realmente quer da sua vida, que aí já é papo de outros vídeos que eu falo aqui sobre a minha vida simples, como que eu levo ela. Sabe a corretora Rico, que é uma das mais populares, que a XP comprou? Eu abri conta lá, mostrei como investir, como funciona, se é seguro, se vale a pena, e gravei a tela, tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Entre um CDB de 14,25% ao ano ou Tesouro Direto, onde investir? Qual vale mais a pena? Essa é a minha estratégia mais simples de investimentos comparando os dois. Lembrou do like? Clica nessa bolinha e se inscreve.